Bom dia, nós somos do grupo 7, composto por Luísa, Beatriz, Gabriela, Caroline e Raíssa, e iremos apresentar o projeto Casa nas Alturas. O seu principal objetivo é reunir os usos mistos com o residencial, unindo diversos serviços a um espaço só. A premissa foi de trazer o conforto vivenciado em casas para um edifício em altura. Para isso, contamos com o uso de grandes varandas, espaços abertos e o traçado curvo, trazendo essa fluidez não só para a forma, mas como para o jeito de ocupar e vivenciar o espaço. Agora, passando para a parte da implantação, foram projetadas calçadas bem generosas por todo o terreno, a fim de convidar os pedestres a passearem no local e também as ciclovias que incentivam o uso de transporte alternativo na região. Além disso, a gente encontra diversos locais de permanência, como ambiente de redário, bancos, gramados sombreados e um deck com espelho d'água, tudo para que o espaço seja mais convidativo e agradável para os usuários. O acesso ao terreno se dá ao leste pela Avenida Pau-Brasil, onde se acessa a garagem destinada ao edifício residencial, com um total de 257 vagas, e a oeste pela Rua 24 Sul, acessando a garagem que pertence ao uso misto, com um total de 132 vagas, além de uma área de embarque e desembarque à esquerda. Essa configuração prioriza o estacionamento rotativo da edificação. Em relação à topografia do terreno, cada uma das torres se localiza em um nível diferente e essa diferença de acesso é vencida pela praça central que as conecta. E para auxiliar na drenagem das águas superficiais, o terreno conta com uma taxa de permeabilidade de 42%. A estrutura base do edifício é composta por vigas e pilares de aço. Os cabos de aço tracionados conectados às vigas das bordas das varandas são responsáveis por proporcionar os grandes vãos. Estes cabos de aço transmitem parte das cargas das lajes para as treliças espaciais presentes no topo dos edifícios. Ao todo, são duas treliças espaciais, uma sobre o edifício residencial e outra abaixo da laje de uso comum do edifício residencial, ou seja, acima do edifício de uso misto, sendo a treliça a responsável pelo grande vão da laje que ocorre entre uma edificação e outra. As treliças são sustentadas pelo núcleo estrutural de concreto armado de 40 megapascal, onde se encontram as caixas de elevadores e escada. As lajes dos pavimentos são de painel wall, devido ao seu pouco peso próprio e alta resistência a carregamentos. Já os reservatórios de água do edifício foram divididos em três partes, sendo dois superiores e um inferior. Os superiores abarcam 40% da necessidade total do edifício, somado aos 20% do total para a reserva de incêndio. O reservatório inferior abarca todo o restante necessário para as duas edificações. O material destes reservatórios também é concreto armado, mas neste caso com tratamento específico para utilização na constante presença de umidade, assim como para evitar a passagem de resíduos para a água. A torre de uso residencial possui 40 pavimentos, sendo 3 deles para uso comum dos moradores, que são os dois primeiros e o 16º andar, 36 pavimentos para moradia e um pavimento técnico, totalizando cerca de 160 metros de altura. Para esse edifício foi adotado um único pavimento tipo que se replica em todos os andares, composto por 3 apartamentos de diferentes áreas. Com o objetivo de otimizar as soluções técnicas hidráulicas e estruturais, optamos por manter o alinhamento do núcleo da edificação e do layout, de forma que os shafts permitam a passagem de todas as instalações sem interrupção ao longo dos pavimentos. Os dois primeiros pavimentos de uso comum contemplam uma grande academia e coworking, além dos salões de festas e área gourmet. O último pavimento de uso comum é o 16º andar, que também é o pavimento de conexão entre as duas torres. Ele contempla, por exemplo, salão de jogos e pet care. Esse último pavimento foi pensado justamente como uma laje recreativa elevada, a fim de dar maior privacidade para os condôminos. Aproveitamos a cobertura da torre comercial para criar esse pavimento, onde há também espaços de churrasqueira, sauna, piscinas e áreas de descanso. A torre de uso misto, por sua vez, possui cerca de 65 metros de altura e conta com 15 pavimentos, separados em blocos de acordo com seus usos, sendo o primeiro andar para a área comum, segundo ao quarto andar para o bloco cultural, bloco clínico do quinto ao sétimo andar, alimentação no oitavo e nono andar, administração no décimo andar e o bloco esportivo com piscinas do 11º ao 15º andar. A ideia era que o habitante da cidade, em um só deslocamento, possa ter acesso à saúde, alimentação e lazer em um local que busca trazer conforto e praticidade, sem deixar de lado as áreas verdes e a sustentabilidade.
A planta de cada pavimento varia, sendo que alguns possuem um núcleo de vidro menor, mas com varanda, e outros não. Dessa forma, foi possível criar espaços abertos de varanda para diversos blocos. Cada um dos espaços foi pensado de forma a agregar o máximo de pessoas possível sem perder o conforto, e sempre priorizando a entrada de luz e ventilação natural. O núcleo rígido da torre se inicia no subsolo e vai até a cobertura. Possui dois shafts internos para ventilação e manutenção e é composto pelo bloco de escadarias e elevadores. Um bloco de banheiros padrão foi anexado ao núcleo rígido e acompanha toda a altura da torre, além de possuir três shafts internos para instalações e manutenção. O 14º e o 15º pavimentos são compostos pelas piscinas, que devem abrigar aulas de natação e hidroginástica para os moradores da região. As piscinas em si são acessadas pelo 15º andar, que possui também o mesmo bloco de banheiros. Para que tenham a profundidade desejada de 1,10 m, as piscinas foram aterradas no 14º pavimento, que ainda assim manteve um pé direito que permita a passagem de pessoas para a manutenção. Dessa forma, os elevadores normalmente não possuem parada nesse andar para evitar o acesso do público, mas podem fazer a parada sempre que necessário. Como soluções tecnológicas para a sustentabilidade, foram instalados painéis fotovoltaicos na cobertura para auxiliar no aquecimento de água das piscinas, e o edifício conta também com vidros fotovoltaicos instalados em todos os guarda-corpos das varandas, que serão utilizados para converter a energia da luz do sol em energia elétrica. Além disso, foram utilizadas jardineiras para aproveitamento de água das chuvas e de rega das plantas. Essas jardineiras são compostas por camadas de vegetação, terra, tecido permeável, uma barreira contra as raízes e um sistema de coleta de água que é feito através de um cano que leva a água para ser tratada e reutilizada. Além disso, a jardineira é feita de plástico e são utilizados alguns fechamentos em painéis de madeira para proteger as vigas de aço do contato com a água. Vale ressaltar que as mesmas soluções foram utilizadas em ambos os edifícios.